Qual que é a grande disfunção no mercado e no mundo? É as pessoas entenderem que o organograma é uma estrutura fixa. Na verdade, o organograma é esquema de jogo, não é algo fixo. É algo que muda o tempo todo ano e até mais de uma vez durante o ano. Porque ele depende de como que eu vou organizar um time para um determinado ataque naquele ano em função das prioridades daquele ano. Olá, bem-vindos. Estamos de volta ao Na Trincheira, esse espaço onde a gente conversa sobre assuntos de liderança. E hoje a gente vai conversar sobre organograma, a função deles na empresa ou a disfunção deles na empresa. E são geralmente as pessoas estão querendo entender o organograma das empresas para entender onde é que elas se posicionam, a quem elas reportam. E aí a minha pergunta bem objetiva para você no nosso bate-papo hoje é: faz sentido ter organogramas nas empresas? Faz, Rafa, faz total sentido. Né? Você ter uma estrutura organizacional, ou organograma na empresa, ela tem um papel importante. Primeiro, para as pessoas entenderem aonde elas estão e qual é a missão de cada área no jogo. Né? Qual que é o papel que elas têm que executar para atingir os objetivos organizacionais. Os mais tradicionais, estruturas mais tradicionais que nós conhecemos e até hoje são utilizadas, são os organogramas hierárquicos. Aquele que tem o chefe, depois tem o chefe de área, depois dentro da chefe de área tem as coordenações, né? Então tudo vem dentro de uma hierarquia. Isso ainda é utilizado no mundo de hoje. Existem também os organogramas matriciais, né, onde ele tem os funcionais, hierárquicos funcionais junto com matrizes, que são os de projetos, e existem também os organogramas que são organizados em rede. Então, existem células, essas células são autônomas e elas interagem com várias outras células. Né? Então, são algumas estruturas, por exemplo, que a empresa pode se utilizar para organizar seu time. Né? Cada uma tem suas vantagens e as suas desvantagens. Então, o organograma matricial, por exemplo, é muito bom para você fazer ataque em projetos. Você pega pessoas do departamento A, do departamento B, do departamento C, coloca todos eles ligados a um determinado projeto, né, na horizontal, e ali você coloca um líder, que tem pessoas de diversos departamentos. Quem manda embora ou não da empresa é o líder funcional, mas quem manda embora ou não do projeto é o líder do projeto. Então a pessoa ela está associada a dois chefes, né? Então ele tem que responder ao líder de projeto e tem que responder ao líder também funcional. E existe os de rede, né, onde a célula tem um líder e esse líder tem um alto grau de autonomia com a sua equipe e ela se comunica com várias outras células ao mesmo tempo e presta conta. Existem contratos, né, que definem as atribuições de relacionamento com cada uma das células. Algumas companhias um pouco mais modernas tentam utilizar um pouco mais esse modelo. Legal. Mas, Wilson, você está falando sobre a importância dos organogramas, né? Certo. E eu queria entender com você se está tudo ok com uma empresa que trabalha assim com organogramas, dadas as mudanças que acontecem no mercado, Sim, né? Então, me parece que quanto maior a empresa, maior o organograma e talvez mais lenta a condição de resposta às perfeito. mudanças no mercado, né? Então, que tipo de entrave, que tipo de dificuldade que essa estrutura organizacional de organograma pode trazer? Legal, Rafa. Essa pergunta é muito importante porque existe uma. Qual que é a grande disfunção no mercado e no mundo? É as pessoas entenderem que o organograma é uma estrutura fixa. Na verdade, o organograma é esquema de jogo, não é algo fixo. É algo que muda o tempo todo ano e até mais de uma vez durante o ano. Porque ele depende de como que eu vou organizar um time para um determinado ataque naquele ano em função das prioridades daquele ano. Então eu posso ter departamentos ou áreas que vão ser distintos para nascer outros. É, Pode depender, por exemplo, das pessoas que eu tenho. Então tem um certo período que eu consegui um profissional muito bom que às vezes ele consegue tocar vários temas. Eu posso, em vez de ter 3 áreas, eu posso ter 2 só, ok? Ou ele pode me ajudar com 2 áreas e um projeto especificamente, ainda tocar um projeto.
Então, isso tem que ser, a estrutura organizacional tem que ser algo volátil. Qual que é o grande desafio? É que o cara se apaixona pelo cargo. E isso mata as organizações. Porque o cara ama mais o cargo do que a missão. Ele ama mais o cargo do que a empresa. Ele ama mais a posição de jogo do que ganhar o jogo. Enquanto ele deveria estar contribuindo para o jogo em qualquer posição. Uma pessoa que deixar de ser líder ou deixar de ter uma área para fazer um ataque em uma determinada missão, como por exemplo um gerente comercial, que tem 20 pessoas debaixo dele, por algum motivo naquele ano, para expansão internacional, ele vai fazer a movimentação sozinho, vai ser criada uma nova área de internacionalização, ele vai tocar essa área sozinho e vai largar esse outro departamento. E depois, 3 anos depois, ele pode voltar e reassumir essa posição. Isso são estratégias em função do material humano que eu tenho à minha disposição. As pessoas têm que estar flexíveis para serem mudadas de posição de jogo em função dos outros talentos, assim como um time de futebol. Se eu tenho um baita atacante, que ele é um bom finalizador, eu vou dar um jeito dessa bola chegar nesse atacante para ele fazer a finalização, tá certo? Se a minha estrutura, eu tenho mais forte pessoal de defesa, eu vou organizar uma estrutura com mais força de defesa e vou tentar não sofrer gol, e se der certo eu marco um gol lá na frente. Eu monto as minhas estratégias em função da concorrência, em função dos talentos que eu tenho, eu vou montando a minha estrutura organizacional. As estruturas fixas e permanentes é que matam. Porque hoje em dia, inclusive, eu vejo líderes fazendo o seguinte desenho: não, eu tenho a minha estratégia, eu tenho o meu organograma. Aí eu vou lá no mercado para achar uma pessoa para encaixar no meu organograma. Não é assim que funciona mais no mundo de hoje. Não tem uma fila de pessoas querendo entrar na tua empresa para assumir uma determinada posição. Os talentos estão escassos, os talentos estão trabalhando. A hora que eu consigo um bom talento, eu preciso olhar para a minha estrutura organizacional e ver, beleza, esse organograma são essas pessoas que eu tenho, como é que eu vou montar a minha estrutura organizacional para essas pessoas jogarem juntas. E não eu tenho um organograma fixo e imutável. Na verdade, essa história de ter um organograma estruturado e pessoas que eu vou encaixando na minha estratégia é o modelo do século passado. Onde tinha filas de pessoas para entrar na organização, e as pessoas insistem em fazer esse modelo sem ter as pessoas certas naquela posição. Então se dá cargo para pessoas que não estão prontas, porque precisa de uma pessoa que assume aquele cargo, e às vezes não precisa de um cargo, às vezes precisa só de uma coordenação, não precisa de uma função de liderança. Então você acha que uma pessoa, ela não deveria estar sendo contratada para um cargo, mas ela deveria estar sendo contratada para determinadas missões que estão no escopo de determinado cargo? Perfeito. Seria essa a ideia. Perfeito. A ideia é exatamente essa. Se um departamento inteiro, você consegue definir uma missão muito clara, um objetivo muito claro, e ele tem uma razão de existir, tudo bem existir um departamento ou uma área, etc. Tem áreas que não vão deixar de existir, por exemplo, contas a pagar, né? Pagar contas vai continuar existindo na organização. Existem departamentos e áreas que elas são um pouco mais perenes. Agora, existe uma série de outras áreas na organização, principalmente nas áreas de negócio, seja na parte de produção, seja na parte comercial, seja na parte de atração de clientes ou marketing, por exemplo, que esse jogo pode mudar o tempo todo. Às vezes eu tenho uma situação de um terceiro que vai me ajudar naquele ano. Às vezes naquele ano tem uma mudança de mercado que eu vou ter que reposicionar. O mercado está mais favorável para vender através de parcerias estratégicas e canais e não vendas diretas. E outro ano está mais favorável para vendas diretas. Então eu vou mudar a minha estrutura comercial e o meu time, vou recompor as estratégias de jogo e organograma em função desse. Então não adianta eu ter um gerente de canais, um gerente de parcerias, um gerente de venda direta e achar que esse jogo vai ser igual todos os anos. Isso não é mais uma verdade. Nós estamos vivendo no famoso mundo VUCA, onde tudo muda o tempo todo. E não é possível tudo mudar o tempo todo e você manter as suas estruturas organizacionais rígidas e fixas. Mas você concorda comigo que uma estrutura organizacional de organograma, ela representa uma estrutura de poder? Sim. E a gente está falando de seres humanos, portanto, que exercem poder ao estar em determinadas posições. Não só poder, mas título, tem uma reputação envolvida. Eu sou o gerente de tal área. Exato. Eu sou o coordenador de tal área. Eu sou o diretor de tal área. Tem um título envolvido, tem um ego envolvido nessa história. É aí onde eu quero chegar. Tem um título, tem um ego, tem uma estrutura de poder, né? Eu sou identificado pelo cargo que eu ocupo no organograma. E aí quando você fala dessa necessidade de mundo VUCA, de mudança de mercado e etc., do organograma ser mais desejável que ser visto como um esquema de jogo,
do que uma coisa fixa, não bate de frente com essa característica humana, né? Talvez de apego a título, a cargo, a poder. Como lidar com isso? Sem dúvida alguma, Rafa, isso é da natureza humana. Mas a alta gestão e a direção da companhia tem que incentivar o seu time e seus líderes a enxergar esse organograma com essa flexibilidade. Então a frase deveria não ser eu sou o diretor de marketing, eu sou o gerente de desenvolvimento. Deveria ser eu estou como diretor de marketing, eu estou como gerente de desenvolvimento, porque no outro ano eu posso estar em outra função, eu posso estar em outra missão. E nada mudou, você não vai ter um salário reduzido em função disso. Você vai estar mais disponível, você vai se formar e se preparar em mais áreas. Job rotation deixa de ser uma necessidade pontual para ser algo que o profissional tem que experimentar e viver o tempo todo e estar disponível para essas movimentações. Ele vai ter certamente uma carreira muito mais acelerada se ele estiver disponível a essa flexibilidade para estar jogando em diferentes posições de jogo e não em cima de um organograma fixo. Então, o que você está propondo é que o profissional seja orientado a problemas, orientado à missão, e não orientado a cargo e posição dentro da empresa. Deixa eu falar um negócio para você aqui que está me ouvindo no podcast, de forma bem objetiva. As empresas hoje não precisam mais de funcionários. As empresas precisam de missionários, pessoas orientadas a missões específicas. Se exercer uma função, se uma determinada área tem uma missão, está valendo. Mas não é uma função mais, é uma missão. Essa estrutura e esse jeito de pensar a organização, volto a repetir, é do século passado. Legal. Mas o que falar sobre as estruturas de poder, de aprovação, de fiscalização, de gerenciamento de orçamento, né? Porque tudo isso está ligado a funções que estão ligadas a cargos também. Então a missão é uma coisa muito dinâmica, mas Certo. alguém tem que assinar, acho que não se assina o cheque talvez, né? Isso. Mas alguém tem que assinar o cheque, alguém tem que ser o responsável por, Isso. né? Muito bom, Rafa. Eu acho que a gente tem que separar ali duas questões. Primeiro, as estruturas hierárquicas, né, de organograma, elas são excelentes para esquemas de aprovação. Você imagina num organograma em rede, por exemplo, né, um determinado líder de uma rede precisa sair de férias, né, ele pede autorização para quem, né? Como é que funciona essa estrutura? Ou mesmo num organograma matricial, como é que vai funcionar essa estrutura? Quando você tem uma estrutura funcional, fica muito mais claro o ciclo de aprovações. Eu preciso aprovar um orçamento, eu preciso aprovar uma despesa, eu preciso aprovar que eu vou sair de férias e pedir férias para alguém. Então, a estrutura hierárquica é excelente para os esquemas de aprovações. Então, o que eu recomendo é que as organizações tenham essa estrutura hierárquica, né, para aprovações, mas tenha sobreposta a ela uma estrutura em rede, para comunicação. Porque a comunicação flui em todo lado. Nos tempos de hoje é um absurdo eu ter que falar com o meu chefe, para ele falar com o chefe do outro departamento, para a informação chegar no meu colega, só para ele saber da informação. Para onde que eu jogo essa informação que ela é importante quando eu preciso de outra área ou que eu preciso informar outra área? Eu jogo direto, tanto para a área, quanto para o meu chefe, quanto para o chefe da outra área. Não tem problema passar por cima do meu chefe? Não tem problema passar por cima do chefe para comunicar as coisas. Eu não posso passar por cima do chefe e fazer uma aprovação que não está na minha alçada. Agora, para comunicar, a comunicação flui em todas as direções. Agora tem aqueles chefes que querem manter o poder. Não, você fala comigo, que daí eu vou lá falar na outra área. Então eu que vou comunicar a outra área. Isso é só uma centralização de poder, sem sentido algum nos tempos de hoje. A comunicação flui em todas as direções, todos precisam estar sabendo o que está acontecendo na organização e a informação tem que fluir. Agora, a comunicação, ela o organograma em rede, a grande vantagem do organograma em rede é a fluidez da comunicação e a remoção dos impedimentos. Eu preciso que uma outra área remova um impedimento meu, eu vou lá e converso direto com a pessoa da outra área que precisa remover o impedimento. Eu não falo com o meu chefe, o chefe falar com o chefe da outra área, para daí ele falar com o funcionário, para depois ir lá o cara removeu o impedimento, ele devolve para o funcionário, devolve para o chefe, devolve para outro chefe, que depois chega para mim. Isso não faz o menor sentido nos tempos de hoje, na agilidade que a gente tem, ok? Então a gente precisa hoje ter estruturas sobrepostas, que são estruturas funcionais, né, estruturas hierárquicas, na verdade não funcionais, estruturas hierárquicas para aprovações
sobreposta com uma estrutura de comunicação. Nem precisa sobrepor. A regra é, todo mundo fala com todo mundo. E nessa questão de chefe, eu vou além, Rafa, nessa história de comunicação. Muitas vezes quem está gerando impedimento, quem está gerando dificuldade é o próprio chefe. Quem não está resolvendo os problemas é o próprio chefe. Quem está impedindo é o próprio chefe. E nesse caso, pelo menos nas estruturas da DB1, que eu recomendo que todos os colaboradores bypassem o chefe. Então, se eu tenho um líder, tenho o chefe e tem eu. Então, eu tenho o diretor, tenho o gerente. O cara que está debaixo do gerente, que é o colaborador, ele está autorizado a bypassar o gerente e ir direto no diretor, se o impedimento e o problema estiver sendo chefe. Não há problema nenhum, porque isso é uma comunicação, não é uma aprovação. E comunicação se vai em todas as direções, inclusive bypassa o chefe. Tá, mas pera lá, deixa eu ver se eu estou entendendo então. Beleza? Eu tenho alguém que está na minha gestão, Ok, certo? certo. E essa pessoa que está na minha gestão, eu estou levando impedimentos para o meu trabalho para essa pessoa, Sim. certo? Eu sou teu chefe e você está trazendo impedimentos para mim, por exemplo. Precisa ser desimpedido. Precisa ser desimpedido, eu preciso resolver. E aí, em hipótese, você precisa resolver, mas você não está resolvendo. Ele não está resolvendo. Você já veio de mim e falou, e aí, chefe, não estamos resolvendo, quando vai ser resolvido? Você está postergando. Eu estou postergando, eu te dou uma justificativa. Está sendo omisso. Eu defino data que eu não cumpro, Tá. eu jogo para frente e você aqui. sabe que esse problema vai estourar em algum momento. Uhum. E daí eu, então, como liderado seu, sim, responsável por aquela entrega, e profissional responsável que você é, preciso passar por você e ir no líder do seu líder. E ir no meu líder e conversar com ele. E aí eu vou chegar lá e vou falar assim, ó, já falei com o Wilson. Exatamente. O Wilson promete e não cumpre, o Wilson faz isso, faz aquilo outro, então eu tô vindo aqui para ver se eu resolvo. Beleza, você pode fazer isso de uma forma um pouco mais gentil. Mas é exatamente isso, né? Você pode ser um pouco mais polido no sentido, ó, eu já conversei com ele em tal data, ele tá sabendo do assunto, mas eu preciso da sua ajuda, porque ele não tá conseguindo resolver sozinho. Uhum. Viu como é que ficou um pouquinho mais polido? Não ficou nem tão ruim fazer o movimento? Né? Ficou ótimo. Ficou ótimo, né? Mas eu faço isso de uma forma, não de desqualificação, mas de uma forma de contribuição. Agora, obviamente, porque eu estou fazendo com amor aquela pessoa. O meu papel enquanto liderado é ajudar o meu líder, é ajudar o meu chefe. Eu não estou indo lá para falar mal do meu líder ou dedurar o meu líder para o chefe dele. Eu preciso resolver o meu problema. Né? Inclusive, já aconteceu comigo em cenários como esse, né? De quando eu era liderado, de um líder meu chegar para mim, não, mas você me ferrou porque você colocou essa informação. Eu falei, mas a gente não tinha alinhado? Não é a terceira vez que nós estamos conversando sobre isso? Sim, é a terceira vez que a gente está conversando sobre isso, mas você me expôs, né, e você me ferrou. Eu falei, não, quem ferrou foi você mesmo se ferrou, mas não foi eu que te ferrei, porque eu precisava passar essa informação e garantir a minha entrega que você estava me cobrando que eu fizesse, inclusive. Uhum. Né, e eu precisava remover o impedimento, nesse caso o impedimento é você. Posso entender que a missão é maior e mais importante do que o respeito a cargos? Sem dúvida alguma. Nós estamos na organização para cumprir missões. Ok? E nós precisamos cumprir missões juntos. Agora, quando o colega ou o chefe é o impedimento da missão, eu avanço para a missão. Porque se eu não entregar a missão, eu estou comprometendo não só esse chefe ou a outra pessoa. Eu estou comprometendo a organização como um todo. É uma falta de amor gigante quando a pessoa, por relacionamento, ou até interesse, ou amor a uma pessoa, compromete 50, 20, 100 e toda uma entrega, inclusive os clientes que precisam dessa entrega. Tem muito mais pessoas envolvidas numa entrega, numa missão, do que o teu colega de trabalho, do que o teu chefe. Então, quando uma promessa é feita, quando tem um comprometimento, quando alguém está esperando algo que foi prometido, isso conta mais do que preservar as estruturas de poder da organização ou até o ânimo desse chefe. Se ele ficar bravo e achar ruim, faz parte. Ô Rafa, na minha jornada, eu vou até contar uma história de um líder que fez algo muito ruim para a DB1, que gerou um prejuízo muito grande para a gente, aí algo na ordem de 3 milhões de reais, então para qualquer empresa 3 milhões de reais é muito dinheiro. E depois que eu desliguei esse líder, que eu fui perceber tarde, na verdade, o problema desse líder, eu conversei com a equipe e perguntei para a equipe como isso estava acontecendo, e vocês estavam pactuando com tudo isso que estava acontecendo e vocês não levantaram a mão. Vocês não deram um sinal, um alerta para a organização.
Algumas pessoas, a única saída delas foi olhar para mim e dizer que eles respeitavam a liderança. Isso não é respeitar a liderança. Isso é covardia. Isso é irresponsabilidade. Isso é omissão. Porque você está vendo que tem algo errado, você está vendo que vai dar um problema gigante e você não faz nada. Você está na zona de conforto. Você está na zona de conforto e não adianta negar. E não está fazendo nada a respeito disso e está transferindo a responsabilidade para o teu chefe. Você tem só um bode expiatório e um salvaguarda para você. Isso não é ser profissional. E eu estou falando de colaborador, mas tem líder que faz a mesma coisa. Essa é a posição de qualquer profissional no organograma. Ok? Então eu sou veemente contra esse respeito à liderança quando você está contribuindo para algo errado. Então, na verdade, não é um respeito à liderança, seria um medo em relação ao poder que aquele cargo tem. Exatamente. Covardia, você chamou. Covardia. E o que eu, como profissional, seja eu líder ou liderado, preciso estar olhando para o prejuízo de missão não cumprida em nome dessa covardia. E prejuízo para todas as pessoas que estão envolvidas e esperando essa entrega. Que em geral são mais pessoas na organização ou eventualmente clientes. Legal. Então nós falamos sobre 3 assuntos aqui, né? Falamos da importância do organograma para poder fazer aprovação, né? Sim. Para poder ter controle, para poder ter gestão orçamentária. Perfeitamente. É muito importante. Sim. Mas ele não pode ser um impedimento para a comunicação, porque a comunicação tem que ser fluida. Sim, perfeito. E ele também, a existência do organograma não pode ser um problema para que missões não sejam cumpridas. Também a missão é mais importante. Sem dúvida. A gente precisa aprender, então, a escalonar assunto para livrar impedimentos. Corretamente. Para cumprir a missão. Para qualquer direção, seja para o departamento, seja para o chefe de outro departamento, ou seja para o chefe do meu chefe. Né? Então, a comunicação flui em todas as direções. E tem um outro tema que nós conversamos aqui que também é muito importante, a gente não pode esquecer. A flexibilidade do organograma na organização e cada um que está trabalhando na organização pensar muito mais. Eu estou nessa área do que eu sou esse cargo. Né? Isso é uma mudança importante que dá poder e flexibilidade para a organização e para os líderes fazerem as movimentações. Ô Wilson, parece que está ficando bem claro o conceito que você está compartilhando com a gente de que precisa ter amor à missão, à entrega e não apego ao cargo, né? Sem dúvida. Está bem claro. Mas na sua experiência como líder já há tantos anos, você nunca teve problema de fazer uma mudança de cargo por causa de esquema de jogo e a pessoa não assimilar bem isso porque ela está sendo retirada ali da sua, entre aspas, posição de poder? Sim, acontece, Rafa. Acontece com relativa frequência. Mas aí a grande pergunta é se eu tenho mais amor à missão ou em deixar essa pessoa nessa função ou eventualmente no não sofrimento dela porque ela está mais apegada ao cargo do que à missão, né? Então, efetivamente, eu como líder estou olhando a missão e vou lidar com esse sofrimento. Então, vou contar alguns casos aqui, por exemplo. A pessoa sempre quis ser gerente de projeto. Ela era um bom analista de sistemas, né? Conseguia definir bem os softwares a serem desenvolvidos e nós promovemos ela a gerente de projeto. 1 ano e meio depois de muito sofrimento e resultados medianos, né? Para ser gentil em falar de resultados medianos, que daí estaria na média, eu diria muito mais abaixo da média, nós chegamos à conclusão que essa pessoa não servia para ser um gerente de projeto e deveria voltar para a sua posição, por ser um profissional muito bom de analista. E a gente conseguiu fazer essa movimentação com relativa tranquilidade com essa pessoa. Ela voltou a ser um analista e está sujeita a outros gerentes, por exemplo, né? Como também já aconteceu cenários de a pessoa ter um cargo, por exemplo, de head de uma determinada área e depois a gente move ela para outra área como coordenador de uma área menor por algum motivo, né, porque não tem demanda suficiente naquela área ou essa pessoa naquela área não tem a envergadura necessária para um head, né? Então ela vai mais fazer o processo de coordenação e com a mudança de título a pessoa entende uma baixa de reputação, uma redução no seu currículo e pede para sair porque ela não quer apresentar para o mercado uma redução na função, ela quer mostrar somente uma progressão funcional no seu currículo em termos de títulos, para impressionar quem está contratando, e a pessoa acha que uma mudança pode eventualmente manchar o seu currículo. Aí é uma estratégia de carreira de cada profissional que eu respeito totalmente. Então a gente vai encontrar
dois tipos de profissionais no mercado. Profissionais que quando você fizer essa movimentação e mudar o jogo, eles vão pedir para sair, e profissionais que vão se acomodar facilmente em outras funções, porque já são mais orientados à missão mesmo. Então você vai enfrentar essa situação. Agora você, enquanto líder, tem que... A questão é no que está no coração do líder de que está tomando essa decisão. O quanto você preparou esse terreno, quando você deu também o cargo para a pessoa, você falou, é teu? Ou você falou, você vai estar aqui? Uhum. É permanente ou é por um tempo? Então, dependendo de como o líder prepara esse ambiente, conversa sobre esse ambiente, você também vai gerando expectativa nas pessoas. Uhum. A grande questão é que mesmo você não gerando tanta expectativa, as pessoas se apropriam disso como delas. Aí depois, na hora de fazer a movimentação, elas não querem perder o título para não manchar seus currículos ou suas reputações, e aí vai. Então, sim, é possível ter problema. Oi, eu quero confessar que é bem legal essa ideia que você traz das pessoas, de você conseguir na empresa armar esquemas de jogo, né? E ter toda essa movimentação, e a pessoa está num cargo e de repente ela está em outro cargo, né? Sim. E então a empresa consegue responder de uma maneira mais rápida, mais dinâmica às mudanças que acontecem. Acho bem legal essa ideia. Mas eu estou pensando aqui enquanto você fala, e talvez também a nossa audiência esteja pensando, sobre uma coisa chamada leis trabalhistas, né? Opa! As leis trabalhistas, elas foram criadas, me parece, de uma forma protecionista, Sim. né? Para proteger as pessoas, né? Dá a impressão que elas foram criadas assim. Não, é exatamente isso. E aí essas movimentações, né? Toda essa flexibilidade do ponto de vista da legislação, né? A gente não tem problemas, talvez, ou nós estamos expostos a riscos de legislação quando a gente opta por fazer essa movimentação, essa flexibilidade, e as pessoas estão num cargo, de repente está no outro, elas estão numa posição e em outra. Como lidar com isso? Porque a gente vive num país, né, Sim. que tem aí as suas questões de legislação trabalhista também. Tem algo que conversa, né, ou não? Basicamente, o cuidado que quem está fazendo essa movimentação e está fazendo esse esquema de jogo flexível gera um certo desafio na hora de você estar falando de recompensa e remuneração. Sob a perspectiva de CLT, você não pode, não é porque o cara estava como gerente ou diretor de uma área, você transformou ele num coordenador para uma determinada missão, né? Ou mudou o título da função dele, você não vai fazer uma mudança salarial, você não vai reduzir o salário dele, né? Você vai estar pagando a recompensa que ele merece naquela função. Eventualmente ele vai estar ganhando mais ou menos remunerações variáveis ou premiações em função de cada posição de jogo que pode acontecer, mas isso está dentro da CLT. Mas o salário base, aquilo que é recompensa do profissional, vai estar sendo garantida mensalmente, normalmente. Às vezes até para uma pesquisa salarial, para um reajuste e tal, quando a pessoa está numa posição menor, se isso for temporário, aquele ano talvez a pessoa não tenha um reajuste tão grande quanto poderia ter, efetivamente, porque ele está numa função de coordenação, por exemplo, de uma área menor, que tem um salário de mercado menor e ele está com um salário muito mais alto que isso. Porque ele vem de uma outra posição de jogo. De uma outra posição de jogo mais valorizada. E ele vai continuar com o salário mais valorizado. Então isso é uma combinação com a própria organização e disponibilidade do próprio profissional. Obviamente, isso lá na frente, quando ele avançar de novo para outras posições mais estratégicas, o nível de capacidade desse profissional de fazer entrega e realizar missões vai ser muito maior e o nível de problema que ele vai estar realizando e resolvendo é muito maior, porque aquele profissional especialista generalista que conhece várias áreas. Então, obviamente, vai ser um profissional mais valorizado no mercado no futuro. Então, o que importa é que isso esteja sendo tratado de forma muito transparente com o profissional e, obviamente, dentro da legislação e tangenciando, obviamente. Pode ser que algumas vezes você tenha que pisar na linha, né, de um ponto ou outro ali da legislação, mas são coisas muito pequenas ou menores que não colocam efetivamente a organização em risco, porque você vai estar olhando prioritariamente e sendo responsável com relação à vida daquela pessoa e sendo justa com ela. E isso está combinado, efetivamente. Agora, egos a gente não controla, é o único ponto, né? Fora isso, dá para a gente fazer a movimentação tranquilamente. Legal, Wilson. Obrigado por compartilhar aí o seu modo de pensar com a gente. E aí, como é que foi a sua
percepção sobre esse assunto organograma. Quero que você comente e traga aí as suas impressões. Esse é o podcast Na Trincheira, com esse assunto importante e que está presente em todas as organizações. Organograma. Fez sentido para você?